às vezes não entendemos direito, às vezes não percebemos as necessidades do jeito que deveria, nem sempre podemos estar juntos o tempo todo, mas o Supremo Pastor jamais abandona vocês. Ele nunca falha. Né? E o meu papel aqui não é conectar vocês a mim, o meu papel não é chamar a atenção de vocês para mim, mas o meu papel aqui é conectar você ao seu pastor de verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. É o seu Pai, Deus eterno, El Shaddai, é a Ele. Esse é meu papel, esse é o nosso papel, é conectar você a Jesus Cristo. Ele é o seu Supremo Pastor, Ele não vai deixar nada de faltar. Mesmo que você ande por um vale de sombra da morte, Ele vai estar com você em todo momento. Amém, queridos? E eu quero agradecer a expressão de carinho de muitos de vocês. Muitos de vocês vão lá no grupo da Igreja Apex, pega meu celular e vai lá e me manda. Olha, pastor, eu sei que você é pai, parabéns pelo Dia dos Pais. Então, teve gente que mandou isso 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, 7 horas da manhã, enquanto eu ainda orava sobre o que eu vou falar hoje com vocês, buscava Deus. Eu preparo ao longo da semana inteira, mas domingo eu acordo muito cedo, mais cedo do que o normal, para poder me ajoelhar na presença de Jesus e buscar a Deus por você, por mim, por minha família, por sua família, para que Deus transforme você cada vez mais naquilo que Ele quer. E eu vi as mensagens entrando, então obrigado pelo carinho de cada um que mandaram mensagem diretamente no meu WhatsApp, né? E já a gente tem um mimo, um carinho gostoso para todos os pais aqui. Cecília vai falar com os pais mais para o final. Obrigado mais uma vez. Muito bem, vamos começar ou já está rodando, depois você edita? Tá chique o negócio, hein? Muito bom. Acho que algumas pessoas, quando vê lá a temperatura, você tem o hábito de ver a temperatura antes de sair de casa, não? Você é daqueles que está de pijama embaixo da coberta, pega assim no criado mudo do celular, se tiver menos do que 20, não vou no culto hoje. É? Eu olho a temperatura todo dia, só para ver que roupa eu vou vestir, né? Muito bom. Bíblia, vamos à palavra de Deus, meus irmãos. Palavra de Deus, bem-vindo você que também está chegando aqui na Igreja Apex, no culto da Igreja Apex. Eu insisto que você que assiste esses vídeos será muito bem-vindo aqui na Rua Caçaquera 437, na Vila Antonina. Vila Antonina é Tatuapé, tá bom? Nós estamos aqui do ladinho da Antônio de Barros, bem fácil de chegar. A Rua Caçaquera é uma continuação da Nova Jerusalém, então se um dia você for movido por Deus de vir aqui, venha, você será bem-vindo, porque aqui é a sua casa. Você não é visita aqui não, aqui é a sua casa, tá bom? Muito bem. Aleluia. Gênesis. Você vai sentir saudade de Gênesis, tá? Não fica com essa cara de migué pra cima de mim, achando, pastor, a gente não sai de Gênesis, né? Você não fica aí pensando nessas coisas, não, que você irá sentir saudade de Gênesis. Deixa eu saber uma curiosidade. Quantos aqui, motivados pelas mensagens em Gênesis, ficaram curiosos de ler mais Gênesis e começaram a ler o livro de Gênesis? Aconteceu isso com alguém? Deixa eu ver. Ficaram motivados, eu vou ler Gênesis. Deixa eu ver, levanta bem alto para a gente ver. Olha quanta gente! Uau, quanta gente! Só porque a gente começou a pregar em Gênesis, foi lá. A Bíblia toda, ela é a palavra de Deus e ela é viva e poderosa. Mas assim, quando você começa a gastar muito tempo em cima de um livro da Bíblia, de uma carta apostólica, aquilo toma uma proporção maior, aquilo fala com você de uma maneira espetacular. Então, é muito bom a gente mergulhar um pouco mais profundo na palavra de Deus. Quantos aqui querem muito de Deus porque creem que Deus é um Deus generoso? Querem muito, mas muito de Deus. Querem muito de Deus. Quantos querem muito de Deus? Tá, muito bom. É bom que você deseje muito de Deus mesmo, porque Ele tem muito para dar. Só que é o seguinte, aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que planta pouco, colhe pouco. O que eu estou querendo dizer? Se você quer receber muito de Deus, você precisa plantar mais a palavra de Deus no seu coração. Não dá para você ter por exemplo, a gente quando se converte e começa a andar com Jesus, a gente aprende uma coisa chamada devocional. O que é devocional? É abrir um texto da Bíblia todo dia e fazer uma oração todo dia. E aquilo a gente chama de devocional. Até tem um monte de livros que foram lançados no mundo
chamado de devocionais. Olha, glória a Deus pelos devocionais. O que é um devocional? Nós mesmos temos um livrinho devocional, não sei nem se acabou, se tem 3 lá atrás, depois dessa vai acabar. Nós mesmos temos para vender na nossa livraria, no nosso bookstore. Gostaram dessa ou não? Fala que nem grande você será grande. Então olha só, gente, nós temos, glória a Deus pelos devocionais que foram escritos ao longo do tempo e ainda serão. Glória a Deus. Né? Como é que funciona um livrinho devocional? Ele tem lá um texto da Bíblia, uma reflexão curta e um desafio para oração. Ponto. Você não leva mais do que 5 minutos para ler aquilo e guardar aquele texto no coração. Maravilhoso isso. Só que, quem deseja mais de Deus não pode parar por aí. Diga comigo, quem semeia pouco, colhe pouco. Se você planta pouco da palavra de Deus no seu coração, você vai colher pouco. Não tem jeito. Se você planta pouca oração, eu oro lá 5 minutos ao longo do dia, 24 horas. Vamos levar em conta que o dia tem 24 horas. Se você se você ora 5 minutos num dia de 24 horas, você vai colher de acordo. Talvez um pouquinho mais, porque Deus é generoso. Mas, quem deseja receber mais de Deus, precisa plantar mais oração. Precisa plantar mais a palavra no coração. Precisa plantar mais busca. Preciso buscar mais. O que é buscar? Buscar é ficar parado? Sim ou não? Buscar é ficar parado, é isso? Não, buscar não é ficar parado. Buscar é se mover em direção de alguma coisa que você busca. Então, se você não vier no culto com frequência fiel, vai receber pouco. Vai receber pouco. Paulo diz que quem planta na carne, colhe corrupção. Tem um ditado que diz que quem planta vento, colhe tempestade. Então, se você não planta busca intensa, você colhe pouco. E Deus tem um depósito de fartura para a gente, aleluia. Mas é sua responsabilidade plantar bastante. Amém, queridos? Isso é só uma introdução para a gente se animar a buscar mais a Deus, se animar a buscar mais a palavra de Deus. Olha o caderno aí, Sueli. Que boa notícia, né? Amém. Tá vendo? Aqui nada se rouba, tudo se devolve. Não, sabe por quê? Acostumei a anotar. Graças a... O que é que... Espera aí um pouquinho. Ela falou, sabe por que eu estou atrás do meu caderno? Ela esqueceu aqui, sei lá, acho que 2 domingos atrás. Não, do domingo passado. Domingo passado, tá bom. Ela disse, sabe por quê? Porque você o quê? Acostumei a anotar. Eu acostumei a anotar. Mas eu me sinto bem. Deus preserve e aumente esse costume no seu coração e na sua mente. E que esse exemplo passe para todos nós. Anote mesmo, irmãos, porque a nossa mente é muito fraquinha para guardar as coisas. Muito bom. Vamos lá, a palavra de Deus. Gênesis 46. É agora que vai começar a pregação? Não, já começou. Na hora que abriu o culto, começou. Na hora que a Cecília fez a oração em cima do Salmo 104, começou. Tudo faz parte daquilo que Deus está falando. Preste atenção, meu irmão. Preste atenção, isso aqui não é um encontro qualquer, não. O Espírito Santo está falando com você. Vai guiar a sua vida, quer transformar você e a sua história. A não ser que você diga assim, eu não preciso de transformação. Eu só quero sentar e ouvir e ir embora. Ok, vai acontecer exatamente isso. Mas se você quer viver tudo que Deus tem para você, Ele vai te dar à medida que você crê e semeia. Vamos lá. Gênesis 46, versículo de número 1 a 4 diz a palavra: Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar em Berseba, ou ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação,
eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta. A mão de José fechará os seus olhos. Pai, dilata o nosso coração, ajuda a gente com uma capacidade do poder do Espírito para não somente captar a palavra, entender a palavra, guardar a palavra, obedecer a palavra, mas sermos transformados por ela, Senhor. Amém. Você vê que nesse texto curto, do versículo 1 ao versículo 4, começa dizendo Israel, depois fala Jacó, depois fala Israel, depois fala... É a mesma pessoa, tá bom? Por quê? Porque quando Jacó lutou com Deus no vale de Jaboque, Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Israel é um nome profético dado por Deus, pelo anjo de Deus, a Jacó. Não existia Israel, o povo. Só existia uma pessoa que teve o seu nome mudado de Jacó para Israel. E a nação de Israel não existia. Deus tinha um projeto de fazer, através de um homem, uma nação. E deu para ele o nome de Israel. Era um nome profético, você vai ser uma grande nação. Essa profecia de Deus para Jacó não nasceu com Jacó. Nasceu na mente de Deus e Deus deu para Abraão. De ti, disse Deus a Abraão, farei uma grande nação, será como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar, incontável. E aqui Deus fala para Israel, começa dizendo, Israel partiu com tudo. Israel é o mesmo que Jacó. Então você vê a palavra, o nome Israel, daqui a pouco vê o nome Jacó. Né? É a mesma pessoa. Tá bom, gente? Olha só. Nesse momento a gente vai fazer uma pausa breve, uma pausa curta, uma pausa pequena na pessoa de José. E porque a história de José, que a gente vem pregando nessa série de mensagens, hoje é a 15ª mensagem. O tema é esse, Deus fala. A história de José começa a acontecer ali pelo capítulo 37 de Gênesis e vai até o fim de Gênesis. Mas aqui no capítulo 46, o Espírito Santo faz uma pausa em jogar luz sobre José, em focar em José e começa a contar essa história breve que também tem a ver com José, porque Jacó é pai de José e ficou sem ver José por mais de 20 anos. E José, depois que se revelou aos seus irmãos e abraçou seus irmãos, e aqueles que têm acompanhado a mensagem aqui sabem do que eu estou falando. Quem não acompanhou as mensagens até agora, pode ir até o nosso canal no YouTube, aproveitar, se inscrever e também assistir as demais mensagens, antes dessa que eu estou pregando. José se deu a conhecer seus irmãos e mandou os irmãos de volta para buscar o pai. E disse, olha, vem morar no Egito comigo. E mandou carruagem, mandou comida, mandou pães, cestas de comida. Só de comida tinham 10 jumentos carregando, só de comida. Para buscar o pai, a esposa do pai, os filhos, os netos e etc. Os irmãos de José e todo mundo. Eram ao todo 70 pessoas. Quanto? 70 pessoas. 70, olha só, 70 pessoas compunham a nação de Israel. 70 pessoas. A tribo do Jacó, que Deus mudou o nome para Israel, era composta de 70 pessoas. E Faraó e José mandaram buscar todo mundo. E aqui no capítulo 46, Jacó já tinha tomado a decisão de voltar com tudo que ele tinha, com todos que faziam parte da sua família, para o Egito, para rever José. Estava com o coração ansioso de rever José, mais de 20 anos sem ver o rosto do seu filho amado, que ele julgava que tinha sido morto. Ele achava que o filho tinha morrido, viveu mais de 20 anos triste.
porque não via seu filho amado, José. Mas José agora era governador do Egito. E aí ele mandou buscar o pai. E o pai decidiu ir, voltar com todo mundo e morar com José em Goza, que era a cidade próxima, era como se fosse um vilarejo do Egito. Egito. E ele tomou essa decisão e foi. E esse texto, capítulo 46, conta essa história da jornada de Jacó com toda a família e com todos os seus pertences para o Egito. Então a gente faz aqui a pausa que o Espírito Santo faz. Ele tira o holofote de José e momentaneamente põe o holofote em Jacó de novo. E a gente tem muito que aprender com essa pausa na história de José. Assim, aqui é a história de José, porque ele está indo para encontrar José. Mas o Espírito acende uma luz sobre essa atitude de Jacó de ir morar no Egito, de fazer uma grande mudança na sua vida. Imagina só, 70 pessoas acostumadas desde que nasceram na terra de Canaã. Nunca moraram fora de outro lugar. São pessoas acostumadas à cultura judaica, a cultura que estava nascendo deles, né? Judaica entre aspas, porque não existia no povo de Israel, o povo judeu, mas eles tinham aquela prática de vida, aquela cultura de vida, que não era igual ao do Egito. E Jacó decide ir morar no Egito. E nós vamos aprender grandes lições, na verdade 4. Nós vamos falar aqui já já. Mas eu quero introduzir esta mensagem pensando com você na palavra mudança. Jacó estava mudando de país. Era uma grande mudança que estava acontecendo na vida de Jacó. Ele estava saindo da terra de Canaã para morar na terra do Egito. Um outro povo, completamente diferente do seu. Uma outra cultura, um outro jeito de pensar. Uma maneira diferente de agir, de se vestir. Um jeito diferente de viver, com leis diferentes. Um outro tipo de governo, com outro tipo de princípios e valores, com vários deuses, muitos deuses, deuses entre aspas, uma cultura religiosa, social, política, um sistema político completamente diferente do seu, uma mentalidade completamente diferente de tudo que Jacó já tinha vivido e visto na sua vida. Jacó bem sabia o que acontecia quando ele não falava com Deus e quando ele não caminhava com Deus. Preste atenção no que eu estou dizendo. Jacó aqui, no capítulo 46, não é o mesmo Jacó menino que fugiu do seu irmão Esaú porque roubou a bênção do pai Isaque e fugiu para a terra de Labão, um jovenzinho, tarado por bênção, tarado pela bênção da primogenitura, estipulado pela sua mamãe querida. Era uma família de prediletos. A história de Gênesis é uma história de filhos prediletos, de fazer diferença entre irmãos, mas esse não é o assunto de hoje. Tudo que você vê de confusão aqui, no livro de Gênesis, entre as famílias, todas as confusões que você pode ler, tem a ver com as atitudes erradas das pessoas. Toda a confusão que você vê acontecendo no livro de Gênesis, tem a ver com a mentalidade errada das pessoas. Por exemplo, de pai e mãe fazendo predileção com o filho. Ah, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquela. Eu prefiro esse, eu prefiro aquele. E Jacó fez isso também. Ele tinha José como predileto. E você viu a confusão da vida de José? Porque ele preferia José. Agora, olha só. Ao longo da história que você vai lendo da vida de Jacó, Jacó tomou decisões erradíssimas.
Jacó escolheu deixar Deus de fora muitas vezes da sua vida. Jacó escolheu muitas vezes não falar com Deus. Ele escolheu não falar com Deus. Ele escolheu não caminhar com Deus. E o Jacó que está aqui no capítulo 46 não é mais o mesmo menino. Jacó já tinha aprendido a lição do que acontecia quando ele não falava com Deus. Jacó já tinha aprendido a lição do que acontecia quando ele não caminhava com Deus, quando ele excluía Deus, quando ele não dava importância para Deus. Jacó já sabia como é que era a vida, e era dura. Todas as vezes que ele enfrentou durezas, todas as vezes que ele enfrentou adversidades e não conseguiu superar, e viu a confusão acontecer, era porque Jacó, lá atrás, tinha deixado de falar com Deus, tomou decisões sem falar com Deus, fez escolhas sem caminhar com Deus. Só que o Jacó do capítulo 46 não é o mesmo. O Jacó do capítulo 46 não é um homem perfeito, longe de ser um homem perfeito, mas ele era um homem que tinha aprendido algumas coisas. A vida é engraçada, né, gente? Eu gostaria de que aquele ditado que fica bonito só no papel, vocês vão sacar qual que é. Tem um ditado aí que coach adora usar, né? Que os sábios aprendem com os erros dos outros. Fica bonito no papel. Né? Em PowerPoint, em Flash. Sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Como fica bonita essa frase. A gente pode até pôr no Instagram. Sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Mas só fica bonito de verdade no papel, porque na prática a gente só aprende mesmo quando a gente cai no buraco. Na prática a gente aprende mesmo quando o couro está comendo no lombo da gente. Na prática a gente só acorda quando a coisa encarde para o nosso lado, quando a gente faz as besteiras e sofre as consequências, a gente tem uma cabeça meio obtusa, meio dura. E a gente não consegue acordar para a realidade, a não ser que a gente receba algumas dificuldades na vida. E Jacó não era diferente, mas ele aprendeu. Aprendeu do jeito diferente do coaching e da mentoria. E da frase maravilhosa que o sábio aprende com seus próprios erros. Não, o inteligente aprende com seus próprios erros, mas os sábios aprendem com os erros dos outros. Não, Jacó não teve essa não. Ele até queria aprender com os erros dos outros, mas não teve jeito. Ele teve que aprender com seus próprios buracos. E aí, meu amigo, minha amiga, você está no buraco? Vai aprender a lição quando? Não, eu não estou no buraco, eu estou no topo da montanha. O buraco já chega. É só uma questão de tempo. Como é que vai ser? Coaching ou Bíblia? Vai aprender com os erros dos outros? Ou acha que vai viver os seus próprios erros e tirar grandes lições? Nada contra coaching. Eu sou coach. Tem coach aqui nessa sala. Tem minha amiga Andréia que é coach. Quem mais? Alguém mais aqui? Eu saiba, só a Andréia. Enfim, eu amo a filosofia coaching, só que é só isso, filosofia. Vida mesmo de verdade é palavra de Deus. Transformação tem que passar por esses processos. Olha só, Jacó sabia, eu estou dando essa ênfase toda para dizer que Jacó sabia o que era viver sem falar com Deus, quando precisa tomar decisão. Jacó sabia como era não caminhar com Deus quando precisa tomar decisão precipitada, rápida demais, sem falar com Deus. Jacó sabia o que acontecia. E agora, como Jacó não é a mesma pessoa, ele decide diferente. Ele tem uma grande mudança acontecendo na vida dele. Ele vai deixar tudo
Quantas coisas ele vai deixar? Tudo! Ele vai deixar sua terra, ele vai deixar seus conhecidos, sua vizinhança, ele vai pegar sua família inteira, as pessoas que nasceram na sua casa, 70 pessoas, e vai mudar de país. Vai mudar de terra. E vai para o Egito. E ele já não é mais um menino, mas ele vai. Só que antes de ir, ele faz uma coisa importantíssima. Ele para e busca Deus. Porque ele sabia o que era tomar decisão sem buscar a Deus. Ele sabia o que era fazer escolhas sem buscar a Deus. E ele não queria repetir o mesmo erro. E eu e você, repetimos o mesmo erro ou já aprendemos a buscar a Deus diante das decisões que precisamos tomar na vida? Jacó não era o mesmo. E você, permanece o mesmo? Ou já aprendeu a buscar a Deus antes de qualquer decisão? Nós andamos com Jesus para não ficarmos os mesmos, mas para sermos transformados naquilo que Deus pretende para a nossa vida. Olha só, eu já tive que tomar uma grande decisão na minha vida. Aliás, eu tive pelo menos 3 grandes decisões na minha vida. Algumas grandes decisões na minha vida, essa é a verdade. A gente toma decisão todo dia, toda hora. Mas existem decisões que marcam a vida da gente. A gente toma decisão todo dia. Levanto agora ou deixo o despertador no soneca? Ou eu levanto agora? São decisões pequenas. Visto blazer amarelo ou um casaco de couro preto? Vou à igreja ou não vou? Vou ficar nesse trabalho ou saio dele porque estão me perseguindo? São decisões menores. Mas todos nós teremos grandes escolhas para fazer na vida. Com quem vou casar? Onde vou morar? Que profissão vou seguir? Que curso vou fazer? Vou fazer curso ou não vou fazer? Vou para cima ou vou para baixo com a minha vida? Sabe que igreja eu vou frequentar? Onde eu vou ser membro de igreja? Vou me entregar totalmente na igreja? Eu vou ficar brincando de cristianismo? São decisões grandiosas na vida. Fico ou saio desse trabalho? Decisões pequenas, mas tem decisões grandes. Como você toma as suas decisões? Como você faz as suas escolhas? Jacó tem algo para falar com a gente, ou melhor, o Espírito Santo faz uma pausa na história de José para ensinar a gente sobre Deus fala. Deus quer falar com você, minha irmã. Deus quer falar com você, meu irmão. A questão não é se Deus quer ou não falar com você. A questão é, você vai parar para ouvir? Você vai dar a devida importância à voz de Deus? Ou você vai tomar a decisão e depois ver o que acontece? Como será? Jacó já sabia como era a vida sem falar com Deus e tomar decisões, sem caminhar com Deus e tomar decisões. Jacó já sabia. Eu mesmo, como dizia para vocês, tive que tomar grandes decisões. Quando minha vida se chegou no ponto de uma encruzilhada, eu não podia mais ficar onde eu estava. E alguém, isso no início dos anos 2008, no ano de 2008 eu vivi uma encruzilhada terrível, uma grande decisão eu precisava tomar. Uma decisão que mudaria toda a minha história, não parte da minha história, mas toda a minha história. Toda. Não ia ficar nada do mesmo jeito na minha vida se eu tomasse uma decisão. Eu tinha que tomar uma decisão. Se eu tomasse a decisão de ficar onde estava, tudo continuaria do jeito que estava, ou talvez pior. Mas se eu tomasse uma decisão de não ficar onde estava, eu também ia ter que pagar um altíssimo preço. Foi o que eu escolhi. Eu escolhi. Eu não deixei a decisão em cima de um cavalete. Eu tomei uma decisão, mas não sem antes buscar a Deus. Busquei muito a Deus. Alguém, em algum momento no ano de 2005 para 2008, em algum momento, eu não me lembro,
Não era um profeta, mas serviu de boca de profeta. E eu estava numa reunião de cristãos, e este homem veio até mim, eu estava ajoelhado, chorando e orando no meio da reunião, era um momento de oração, e este homem, conhecido até no Brasil, veio até mim e orou comigo, e declarou a história de José sobre a minha vida. E começou a profetizar a história de José na minha vida. E acredite você se quiser, eu estou pregando aqui na Igreja Apex por causa dessa profecia. Eu sou pastor da Igreja Apex, fundador da Igreja Apex, por causa dessa profecia. E eu me dei conta há pouco tempo disso. E ele me disse que a história de José era igual à minha, e que eu iria e voltaria. Eu não lembrava disso, há pouco tempo me lembrei disso. E estou eu de volta de onde eu saí, para continuar aquilo que Deus me chamou um dia para fazer. Deus não se esquece dos planos e promessas que Ele tem para a nossa vida, meus irmãos. Pode tudo mudar, mas Deus não muda, e não muda a história que Ele tem de vitória para as nossas vidas, Ele não muda. E Deus não precisa que a lógica da trajetória de alguém seja coerente. Não importa o quão emaranhada seja a vida de alguém, quando Deus tem uma promessa e um destino para você, acredite, Ele irá desemaranhar a sua vida e fazer você andar na promessa dEle. Ele não muda. Deus é especialista em desemaranhar vidas emaranhadas. Então não tenha preocupação se a sua vida está emaranhada. Só se preocupe em buscar o conselho de Deus e tudo vai dar certo. E Jacó tinha aprendido isso. Jacó sabia. Eu, Douglas, achava que não tinha mais como eu ser um pregador, muito menos pastor de igreja. Mas Deus desemaranhou as coisas. Porque de um jeito ou de outro eu permaneci crendo em Deus. De um jeito ou de outro, eu permaneci buscando a Deus. Verdade é que eu andei por caminhos que não deveria andar. Mas isso não muda o fato de que Deus tinha um plano para a minha vida e tem um plano para a sua vida. A gente sofre coisas, a gente passa por coisas. Mas o fato é que Deus não muda só porque a gente passa por coisas. Deus continua igual. E o que Deus deu para você, ninguém vai tirar. O que Deus deu para mim, ninguém vai tirar. Amém? E o que Deus deu para Jacó também. Jacó aprendeu a lição. Ele sabia que ele precisava buscar a Deus antes de tomar uma decisão grandiosa. Então, meu irmão, olha só. Em tempos de transição, em tempos de mudanças grandes na sua vida, você precisa saber algumas coisas. Se você não está vivendo uma transição na sua vida, se você não está vivendo uma mudança grandiosa na sua vida, vai acontecer em algum momento. E a mudança pode ser interior. A mudança pode ser de mente e de prática. Mas ela é grandiosa. Não é porque é uma mudança de mentalidade que ela é pequena. Aliás, sinceramente, para mim, eu acho que as mudanças que Jesus é capaz de operar dentro da vida de alguém são muito maiores daquelas que ele pode operar ao redor da vida de alguém. O verdadeiro milagre para mim não é fazer um coxo andar, nem um cego ver, mas é ver alguém mudar de vida radicalmente. Isso para mim é milagre. E eu não sei que tipo de decisão você está diante dela. Eu não sei que tipo de transição está acontecendo na sua vida. Eu não sei que tipo de mudança está acontecendo na sua vida. E se não está acontecendo, pode acontecer em algum momento. Então anote o que você vai ouvir. Aprenda com o Espírito Santo. Aprenda com um homem que aprendeu com Deus a fazer escolhas de uma maneira melhor. Tomar decisões de maneira melhor. Fazer uma transição de A para B de maneira mais suave, mais poderosa, mais positiva, mais vitoriosa.
E repito, não importa se as mudanças são dentro de você ou fora de você, são importantes. E se você vai tomar decisões e mudar a sua vida, siga este caminho de Jacó. Em tempos de transição e mudança é necessário, você e eu necessitamos, primeiro, precisamos saber a quem buscar quando não sabemos o que nos espera à frente. Escute, nem sempre você vai saber o que está à sua frente, nem sempre. Aliás, na maioria das vezes, você e eu não vamos saber o que nos espera. A gente gostaria muito de saber, se eu tomar essa decisão, o que vai acontecer lá na frente? A gente gostaria muito. Nem sempre, na maioria das vezes, talvez mais de 90% das vezes, você e eu nunca saberemos o que nos espera ali na frente. E o que isso não é importante. Escute, o que te espera lá na frente não é mais importante. O mais importante é saber quem buscar antes de tomar a decisão. É onde buscar conselho é que é importante. Em tempo de mudança, você precisa necessariamente saber a quem buscar. Quem você vai buscar? Quando você está diante de uma decisão grande e não sabe o que te espera à frente, busque Deus, busque o conselho de Deus, fale com Deus. Às vezes buscar o conselho de Deus não significa que Deus vai te falar nada diretamente. Pode ser que sim, pode ser que sim. Mas só o fato de você parar e buscar, Deus vai coordenar a sua vida para onde é bênção para a sua vida. Amém? Mas se você não buscar, o futuro é incerto e doloroso. Se você não buscar, é certeza que muitos espinhos te esperam. Se você não buscar e não andar com Deus antes de tomar grandes decisões e mudanças na sua vida, é certeza que muitas coisas serão incertas na sua vida. O medo pode tomar conta. Mas, se você fizer como Jacó, que parou, olha só, versículo 1 do capítulo 46 diz: Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifício a Deus de Isaac. Deixa eu dizer uma coisa, por que Jacó esperou chegar a Berseba para buscar Deus? Nós estamos no Velho Testamento, certo, gente? Sim ou não? Gênesis é Velho Testamento, sim ou não? Sim ou não? Velho Testamento, eles não tinham a ideia de que Deus habitava neles. Aliás, Deus não habitava em ninguém. Deus habitar em alguém e a gente poder orar em qualquer lugar é um privilégio do Novo Testamento. Aleluia! É um privilégio do Novo Testamento a gente poder estar onde tiver e orar e buscar Deus, não Jacó. Se você ler a história de Jacó, voltar lá para capítulos para trás, você vai ver que Jacó teve uma visão. Lembra a visão da escada? Um anjo no topo, anjos descendo, subindo e descendo e subindo a noite inteira, né? E Jacó acorda e fala: Deus está nesse lugar e eu não sabia. Lembra dessa coisa? Está lá em Gênesis. Ele teve uma visão lá para trás, no início da sua vida. No início da sua história com Deus. Lá era Berseba. Era a região de Berseba. Lá na região de Berseba, ele construiu um altar e disse: Deus está nesse lugar. Ele construiu, pegou pedras, juntou as pedras. Agora, naquela época Jacó estava diante de uma decisão e ele construiu um altar para Deus. Ele buscou Deus. E agora ele está de novo diante de uma grande mudança. O que ele faz? Eu vou até o altar. Eu vou até o altar. Lá em Berseba eu vou parar e eu vou buscar a Deus. E eu não saio dali sem antes falar com Deus. Eu não ando mais sem andar com Deus. Eu não faço mais nada sem falar com Deus. Eu já sei o que é doloroso. Eu já sei o que custa fazer coisas sem falar com Deus. Eu vou até Berseba. Eu vou até as pedras que eu deixei lá atrás. Eu vou lá onde Deus falou comigo. Deus vai falar comigo de novo. E ele foi até Berseba. E lá em Berseba, ao chegar em Berseba, ofereceu sacrifício ao Deus de Isaac, seu pai. Ele sabia, Andréia, que ele não podia mais tomar decisões sem falar com Deus.
Ele sabia que não podia fazer escolhas sem falar com Deus. Eu vou voltar lá e eu vou buscar a Deus. Chega dessa coisa de fazer grandes mudanças sem falar com Deus. Jacó não, meu irmão, Jacó não. Epa, ele já tinha aprendido a lição. Eu vou parar em Berseba. Talvez todo mundo tenha dito para ele: não, Jacó, vamos embora para a gente poder acelerar. Cuidado com os apressadinhos. Cuidado com aqueles que bochicham na sua orelha. Vamos lá, perder tempo orando. Cuidado com os mensageiros da pressa. Não, porque Deus é um Deus da aceleração. Não, Deus é um Deus do devagar. Deus não é o Deus da aceleração. Deus é o Deus do para. Deus é o Deus do aquiete-se. Deus é o Deus do não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Deus é um Deus da quietude. Foi na quietude que ele falou com Elias. Veio trovão, veio rajada, veio vendaval, veio chuvisco de fogo e Deus não falou nada com Elias. Diz a história. Mas quando se fez uma quietude, então Deus falou com Elias. Deus é um Deus da quietude. Pressa não é do diabo. Pressa é o próprio diabo. É na pressa que você se esquece de buscar a Deus. É na pressa que você toma decisões equivocadas. É na pressa que você erra o seu caminho. É na pressa que você não é sensível a nada que está acontecendo. É na pressa que você comete os seus maiores erros. É na quietude que tudo se acerta. É na quietude que tudo se constrói. É no silêncio que Deus fala. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o salmista. Aleluia! Aquietai-vos, pois eu, o Senhor, espero, até que vocês sejam deixados como um mastro no cume do monte, e ali eu declaro minha misericórdia a vocês. É na quietude que a gente entende. Para de ser agitado demais. Agitada demais. Vai com calma. Desacelera. Amém? Amém. Quando você estiver diante de decisões, você precisa saber quem você vai buscar. Não se preocupe com o que está à frente. Se preocupe em quem você vai buscar antes de tomar a decisão. Antes de fazer escolhas. Não adianta, depois que você já fez a escolha, buscar Deus. Não inverta o papel. Primeiro Deus, depois a escolha. Primeiro Deus, depois a decisão. Primeiro Deus, depois a mudança. Pastor, mas eu já tomei a decisão, e agora? Busque Deus. Tome uma decisão. Peça perdão, Senhor, eu tomei uma decisão e me meti numa enrascada terrível. Escolhi mal a pessoa, escolhi mal o lugar, escolhi mal o caminho, escolhi mal os meus amigos, escolhi mal o lugar de morar, estou todo embolado. Busque a Deus agora. Com Deus, nada está perdido. Essa é a beleza do nosso Pai. Se Deus fosse seu pai humano, meu pai humano, ou um grande mentor humano, sabe o que eles fariam com a gente? Eu te avisei, agora você vai colher as consequências, julgar, condenar, e nem ia dar dinheiro para a gente sair do buraco. Não Deus. O Deus da Bíblia é o Deus que falou para Jonas, eu amo os ninivitas, quando Jonas queria matar os ninivitas. O Deus da Bíblia é o Deus de Jonas. O Deus da Bíblia é o Deus de Jesus. O Deus da Bíblia é o Deus de Abraão. É um Deus de amor. É um Deus da misericórdia. O nome dele é misericórdia. Ele não pune quando ele deveria punir. Se você tomou decisão e está tudo embolado, não se desespere. A igreja é seu lugar, a busca de Deus é o seu lugar e Deus vai desemaranhar a sua vida. Acredite, você vai aprender ricas lições, vai doer. Mas você vai aprender um monte de boa lição. E Deus vai trazer você de volta para o sonho dele. Esse é o nosso Pai. Ele não nos pune. Ele não nos pisa. Ele não nos quebra. Ele está sempre pronto para ajudar a gente a consertar.
E melhor, Ele de fato tem a solução para você. Então não se desespere. Amém, querido? Agora, a ordem é essa. Quando você lembrar de buscar a Deus, a ordem é essa, olha só. Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Ofereceu sacrifício. A ordem é essa. Busca Deus primeiro. Primeiro Jacó fala com Deus. Depois Deus fala com Jacó. Parece simples, mas muitas pessoas ficam, se Deus quiser, Ele fala comigo. Não, você fala. Você busca Deus primeiro. Verso 2, verso 1 diz, Israel partiu com tudo que lhe pertencia, ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifício ao Deus de Isaac, seu pai. Verso 2, e Deus falou com Jacó, com Israel. A ordem é essa. Diga, primeiro eu falo com Deus, depois Deus fala comigo. Não adianta querer que Deus fale com você, meu irmão, se você não fala com Ele. Não adianta querer que Jesus fale com você, se você não fala com Jesus. Não adianta querer que o Espírito Santo te guie, se você não fala com Ele. Honre Ele. Tenha um altar no seu coração, na sua mente, a Deus. Construa um altar dentro do seu coração e da sua mente para Jesus. Fale com Deus sobre tudo, especialmente diante de decisões importantes. Fale com Deus. Primeiro você fala com Deus, depois Deus fala com você. Amém? Está entendido, irmãos, a ordem do negócio? E aqui, do que eu estou dizendo, a ordem dos tratores alteram o produto. Não pode mudar a ordem dos fatores. Primeiro você busca Deus, depois Deus fala com você. Tá bom, isso é Velho Testamento. Fala aí, pastor, quando Jesus disse algo parecido? Todo aquele que bate, se lhe abre. Aquele que busca, encontra. O que pede, recebe. Quem faz a ação primeiro? Quem é que faz primeiro? Jesus? Todo aquele que bate, Deus abre. Todo aquele que pede a Deus, recebe. E aquele que busca, encontra. Louvado seja o nome de Jesus. Primeiro você busca, depois Deus fala com você. Amém? Essa é a primeira coisa, gente. Segundo, quando você está vivendo momentos de transição, mudança na sua vida, é necessário manter a ordem das prioridades. Mantenha a ordem das prioridades na sua mente. Eu já vou explicar isso. Mantenha a ordem das prioridades. O que significa? De acordo com essa história de Jacó, veja só, olha só, gente. Quantos aqui têm grandes desejos de ver coisas mudando na sua vida, coisas maravilhosas acontecendo, verem coisas maravilhosas acontecendo na sua vida hoje, amanhã e depois? Quantos têm desejos de ver coisas maravilhosas acontecendo na sua vida? Quantos têm planos e projetos? Deixa eu ver. Planos e projetos, sonhos. Então, Jacó também tinha um grande sonho, ver o seu filho José. Ele não via José há quantos anos? Mais de 20. Seu filho mais amado. Não vamos falar se isso é certo ou errado, amar mais um que outro, depois te falo disso. Mas José era o filho mais amado de Jacó. E ele ouviu falar que José estava vivo e mandaram chamar ele para ver José e morar com José. E olha só, José e o faraó mandaram um bocado de coisa para Jacó. Mandaram biga, sabe o que é biga? Aquelas carruagens egípcias, já viu? Filme egípcio, aquelas carruagens imponentes, porque Egito, eu vou falar já para a gente fechar daqui para frente, mas o Egito vivia o seu melhor momento. Os historiadores da Bíblia contam e dizem, antropólogos, arqueólogos bíblicos, o que eles dizem? Que Jacó voltou para o Egito, foi para o Egito lá pelo ano de 1870 a.C. E os historiadores contam, escrevem, que o Egito vivia o seu melhor e mais glorioso momento cultural, educacional, agronômico.
econômico, o poderio bélico, a influência do Egito era internacional, era mundial. O mercado do Egito era uma coisa extraordinária. Os compositores, músicos, educadores, o melhor do mundo acontecia no Egito naquele ano de 1870 e bolinha, quando Jacó vai morar no Egito. E olha só, José e o faraó mandou um monte de coisa, 10 jumentos com comida, pães, os melhores frutos do Egito, as melhores frutas, mandou tudo para Jacó, para seduzir Jacó, para aceitar o convite, né? Seduzir Jacó. E mandou. E eles disseram, os irmãos de José disseram para o pai: pai, você precisa ver José. José tem uma pompa hoje. José é um homem influente, ele é governador, cheio da grana. Você precisa ver o carro de José. Para-choque cromado. Você precisa ver lá, cavalo V6, V8, 2.0, acho que a biga dele é até 3.0, ar-condicionado, airbag, quádruplo. Eu estou exagerando aqui, brincando, óbvio, mas um monte de coisa que Jacó viu. E aí, olha só, Jacó poderia tomar uma decisão baseada em coisas erradas. Ele poderia tomar uma grande decisão porque ele só queria ver José. É uma coisa grandiosa. 20 anos sem ver o filho que ele tinha como morto. Olha o desejo de um pai. Ele podia tomar decisão baseado nisso. Depois ele olhou as carruagens, as comidas, as roupas, porque só para Benjamim, José tinha dado 300 quilos de prata. Uau! Fora 5 roupas novas que José tinha dado para Benjamim, que era o irmão mais novo. Deu um monte de coisa para ele. Ele chegou lá, olha aí, pai, o que José me deu? Roupa para tudo quanto é lado, das melhores roupas. Estou com a carteira cheia, pai, me deu 300 peças de prata. Prata pura do Egito. E Jacó poderia olhar para toda aquela influência, aquela pompa e tomar uma decisão. Opa, eu quero esse conforto para a minha vida. Opa, quem não quer esse negócio aí? Melhor comida, melhor roupa, melhor casa, melhor moradia. E tinha uma carta dizendo, eu vou cuidar de vocês, vocês vão comer o melhor do fruto, vão morar na melhor terra. Uau! Mas não. Não. Jacó manteve a prioridade em ordem. Ele sabia de tudo isso. No capítulo 45, verso 24 a 28, conta tudo isso que eu acabei de escrever. Jacó, o que ele faz? O que ele faz? Ele fala, não, vamos embora. Se eles podem me sustentar lá, vamos embora. Esse é um erro de muita gente. Ah, tem poder financeiro, tem poder econômico, tem coisa boa? Ah, eu vou. Quando a promessa é muito boa, é muito boa a promessa, eu vou. Não, você não pode tomar decisão porque as coisas são boas lá. Tem que tomar decisão como Jacó. Jacó parou em Berseba e falou, não é por causa de José, não é por causa dos carros, não é por causa dos cavalos, nem das comidas, nem das roupas, nem da moradia, nem da terra onde eu vou. Eu preciso saber o que o Senhor pensa, Senhor. Eu preciso saber o que Deus pensa. Eu preciso parar e pedir sua opinião, Deus. O que é que o Senhor pensa disso? Jacó parou e fez isso. Então ele manteve a prioridade em ordem. Não saia por aí entusiasmado com o que as pessoas prometem para você. Melhor é o que Deus promete para você, meu irmão. Amém? Terceiro. Se você está vendo mudanças e transições grandes, precisa necessariamente saber que você vive num mundo dentro do mundo. Você vive num mundo dentro do mundo. Jacó não era egípcio. Jacó era de Deus, da terra de Canaã. Jacó era da terra de Canaã. Mas agora o cara de Canaã vai morar onde? Dentro da terra de Egito. É um povo dentro de um povo. É um mundo dentro do outro mundo. É uma nação dentro da outra. Você e eu somos nação de Deus, somos nação de Jesus e vivemos num mundo dentro de um mundo.
Nós precisamos lembrar que nós não somos deste mundo. Nós precisamos entender que o nosso mundo é outro. Embora eu vá para o mundo diferente, eu não preciso ter medo, mesmo que seja diferente. Não preciso ter medo. E também não preciso praticar o que eles praticam. Você vive no mundo, meu irmão, minha irmã, aqui, nesse mundo. Você não precisa praticar o que o mundo pratica. Nem precisa viver de acordo com a cultura do mundo, porque você foi salvo por Jesus para viver em outro mundo. De um outro jeito, com uma outra cultura. Não viva nesse mundo como se você fosse desse mundo. Ouviu essa? Não viva neste mundo como se você pertencesse a esse mundo. Você não pertence mais a este mundo, mas você vive neste mundo. Não tenha medo. Use as coisas. Faça amizades. Mas lembre-se do seu comportamento. Você pertence a um outro mundo. Ao mundo de Deus. Ao reino de Deus. Ao reino de Cristo. É como Jesus orou em João 17. Orando pelos discípulos e por você e por mim. Jesus orou em João 17, depois você lê em casa. Versículo 15, ele diz, Pai, está orando, Jesus está orando, ele diz, Pai, eu não peço que você os tire do mundo, mas que você os livre do mal. Tem crente que acha que não pode ficar no mundo. Não, você tem que ficar no mundão, mas não praticar as coisas do mundo. Não viver de acordo com as coisas do mundo. Você deve brilhar para a glória de Deus no mundo de trevas. Assim como Jacó foi morar lá, ele levou a sua cultura. O povo de Israel, o povo de Jacó, cresceu tanto e virou uma nação de 1 a 3 milhões de pessoas. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eram 3 milhões de pessoas. Escute, 70 pessoas chegaram no Egito, 3 milhões saíram quando Moisés libertou. É um povo que cresce dentro do mundo, mas é o povo de Deus. Lembre-se que você é povo de Deus. Amém, queridos? Quando você tomar a decisão, não importa onde você está, mais importante do que o lugar que você está, é quem você é. Quarto e último. Essa é muito boa. E eu vou fechar com isso. Se você está vivendo momentos de decisões e mudanças na sua vida, você precisa ter atitude sempre. Ter atitude sempre. O reino de Deus é um reino de movimento. Não é de pressa, mas é de movimento. O reino de Deus é um reino de ação. E não de medo e estagnação. Não fique parado. Não fique com medo. Não fique estagnado. Não deixe de agir. Deus não vai fazer nada se você não estiver disposto a agir, a fazer alguma coisa, a se mexer. O reino de Deus é um reino de ação, de movimento, e não de medo, estagnação. O reino de Deus é um reino que não é de paralisia e de paralíticos. Pelo contrário, quando Jesus desceu e começou o ministério, ele foi encontrando muitos paralíticos e ele dizia, levanta e anda, porque o reino de Deus é um reino de movimento. O que é que está paralisando você? O que é que está amedrontando você? O que é que está deixando você com medo a ponto de ficar parado, parada? Não, busque a Deus e depois levante-se e vá. E faça alguma coisa, porque Deus é contigo. Amém, queridos? Nunca, aqui uma mensagem para quem acha que já está velho demais. Aqui uma mensagem para quem acha que é tarde demais. Escute. Nunca é tarde demais. E nunca você será velho demais ou velha demais. Nunca. Nunca é tarde para tomar decisões depois de buscar a Deus. Nunca. Não desista. Ah, meu tempo acabou. Não viva como se seu tempo tivesse acabado. Não viva como se você não pudesse fazer mais nada. Você pode muito. Jacó... Para fechar, gente, olha só, o Jacó do capítulo 46 é um Jacó de 130 anos. Como eu sei disso? Capítulo 47, verso 9. No capítulo 47, verso 9, Jacó está conversando com o faraó. José apresentou seu pai para o faraó e eles estão batendo um lero, estão lá trocando uma ideia.
E aí Jacó vira para o faraó e disse: olha, a minha jornada por essa vida já passa de 130 anos. Você acha que o Jacó do capítulo 46 era um menino? Não, senhores. O Jacó do capítulo 46 tinha 130. Enrugado, envelhecido, sofrido, já mastigado pela vida, já sofrido o peso das suas escolhas ruins e boas. Já tinha passado por poucas e boas. Muitas. 130 anos. Mas o que fez esse Jacó diante de uma grande mudança? Disse: vamos lá. Tem atitude, minha irmã, tem atitude. E olha, o povo do Egito era o povo da maior tecnologia que podia existir na época. O mundo mais moderno que podia existir era o Egito. As maiores tecnologias, as maiores ciências, as maiores parafernálias científicas e avanços em todas as áreas estavam no Egito. Egito era como se fosse Nova York. E aí, Jacó e os 70 da sua família é como se fosse de Pindamonhangaba. Um bando de caipiras chegando numa metrópole. Sabe uma coisa? Jacó não estava nem aí. Eu posso ser caipira, mas o meu Deus é o rei do universo. Eu posso não saber falar a língua, mas eu não tenho medo, porque sei que Deus está comigo. Eu orei, eu busquei Ele disse que está comigo, eu estou aqui e eu vou viver o melhor de Deus para a minha vida. Não importa o que te espera, se é grande, pequeno, se é tecnológico, científico, se tem muita pompa, se não tem, isso não importa. Importa se Deus está com você, minha irmã, se Deus está com você. E se você busca Deus, Deus está com você e a sua vida será maravilhosa, será um sucesso. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Aleluia. O que você faz quando você precisa tomar uma decisão? Fala com Deus. Querido, você que ficou com a gente no vídeo até agora, Deus te abençoe. Vem uma hora estar com a gente, quero te dar um abraço. Paz.